mesmo com muitos desfalques, né? O Flamengo tem perdido muitos jogadores por lesão muscular. Essa é uma outra situação. Mesmo sem muitos dos seus titulares, o Flamengo foi bem superior. E acho que o 2-1 até ficou barato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa paulista vem repercutindo essa grande vitória do Flamengo para cima do Fluminense. O Fla-Flu daquele jeito, pegado, né? Sempre é um Fla-Flu muito amarrado. O Fluminense sempre tentando ali fazer com que o Flamengo não jogue. Dessa vez não foi diferente, porém ainda assim o Mengão conseguiu sair. Fez logo aquele gol cedo demais com o Wesley, um golaço da jovem promessa do Flamengo. Deve para a seleção, quem sabe até como titular o Wesley, pois está jogando muita bola mesmo. Isso é legal porque mostra como o Flamengo está dando visibilidade para alguns jogadores e o Wesley tem tudo para ser uma das grandes vendas da história do Flamengo. É isso que vamos ver a partir de agora. Muitos elogios ao Mengão, que fez 2-1, tem uma grande vantagem para o jogo da volta, porque joga pelo empate, só leva para os pênaltis se perder por um gol de diferença para o Fluminense. É isso que vamos ver a partir de agora. Muitos elogios da imprensa paulista para o nosso querido Mengão. O link do canal do All Sport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Da Libertadores vai para a Sul-Americana, o sorteio vai ser segunda-feira e tem a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, Ramon pressionado, Memphis pressionado, enfim. No Rio de Janeiro, pressão nenhuma pro Mengão, hein? 2-1, venceu o Fluminense, o Cano pro Fluminense ainda fez um gol no finalzinho e aí deixou a final ainda viva. Mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0, como eu falei, Casão, e acho que tá perto do título, né? Acho que a esperança do Fluminense era levar um empate, pelo menos, para o jogo final. Com a derrota, fica mais complicado. O que você acha? Isso. O Flamengo é o melhor time do país, né? É o time que joga melhor, é o time que tem um treinador super, com uma visão super clara de futebol ofensivo, com o DNA da escola futebolística do Flamengo. O Felipe Luiz montou um time, cara, você olha a escalação do time do Flamengo, mesmo desfalcado, é fortíssimo, não é a escalação, porque você pode ver outras escalações boas também. Não, é o modo que o time joga, é a filosofia de jogo do Felipe Luiz, é um time de toque, de velocidade, que passa os dois laterais, que tem tabela, que tem infiltração, que tem presença de área, que tem velocidade, que tem intensidade. Cara, tem tudo para ganhar o Campeonato Carioca, né? E tem tudo, e assim, pra mim, é o grande favorito nos outros torneios que vai disputar. Lógico que mata-mata é complicado. Você pega um dia ruim, acaba sendo eliminado, mas o Flamengo entra na Copa do Brasil, entra na Libertadores e entra no Brasileiro acima de todos os outros brasileiros que vão disputar. Da minha visão. Eu ainda acho que o grande rival do Flamengo continua sendo o Palmeiras. Olha, eu falei Cano, foi o Queno. Foi o Queno. Eu falei errado. Foi o Queno. Mas você acha que esse golzinho no final do Fluminense deixa pelo menos uma coisa viva, Arnaldo? Dá um sopro de esperança. Acho que, quando o Juninho faz 2-0, se você vê até a comemoração que a gente viu o gol há pouco, a sensação de quem estava vendo o jogo, eu acho que estava no estádio, aliás, estava vazio o Maracanã, hein, cara? Era que a final tinha acabado, né? 2-0, estava muito difícil, e aí saiu o gol do Keno no fim, que dá uma certa esperança. Mas para o Fluminense ganhar do Flamengo, vamos lembrar, isso é importante a gente dizer, né? Que é diferente da semifinal. Não tem a melhor campanha na final. Então, se o Fluminense ganhar por um gol de diferença, a decisão é para os penais, né? O Fluminense não precisa fazer 2, né? Como o Vasco precisava com o Flamengo, certo? Basta o Fluminense fazer 1 de diferença para termos a decisão para os pênaltis. O Fluminense precisa jogar muito bem e o Flamengo não está minimamente inspirado. Em um intervalo pequeno, a final já é domingo. O Felipe Luiz, na entrevista, eu acho que ele foi muito sagaz quando ele lembra: eu não vou comemorar porque eu estava jogando pelo Flamengo contra o Fluminense na final, naquela virada do Fernando Diniz, né? Lembremos, né? O Fernando Diniz no segundo jogo, o Fluminense, Fernando Diniz meteu 4. O Felipe Luiz era jogador do Flamengo e o Fluminense foi campeão de forma magistral contra o Flamengo do Vitor Pereira. Tinha um monte de coisa lá, tinha Gabigol torcendo o nariz, teve um monte de situação. O Fluminense era melhor do que agora, mas teve a virada no segundo jogo.
Quando o Flamengo já era esse Flamengo, super Flamengo que a gente está descrevendo. Mas eu tô com o Casagrande. Eu acho que mesmo com muitos desfalques, né? O Flamengo tem perdido muitos jogadores por lesão muscular. Essa é uma outra situação para a gente vislumbrar o trabalho do Felipe Luiz na temporada toda. O time dele tem uma intensidade tal, joga de uma forma tal que tem custado lesões musculares em muitos jogadores. Essa é uma outra questão. Mesmo sem muitos dos seus titulares, o Flamengo foi bem superior. E acho que o 2-1 até ficou barato. Dá um alento pro Fluminense, mas o Fluminense vai ter que ser... Aliás, vai ter que contrariar as suas características, as características do time do Mano Menezes para virar o placar no próximo domingo. O Flamengo está perto do campeonato, mas ainda não está definido. É diferente para mim, por exemplo, da situação de Minas, né, que o Atlético abriu 4, do Rio Grande do Sul mesmo, em que o Inter abriu 2 na casa do adversário, no Maracanã, majoritariamente torcida do Flamengo, mando do Flamengo, vantagem de 1 gol. Não é definitiva essa vantagem, mas tratando do Flamengo, do Felipe Luiz, é uma boa vantagem. Vamos ouvir o que disseram os treinadores, o Felipe Luiz e também o Mano Menezes, depois do jogo. Temos aí. Lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0, você baixe um pouco o bloco. Mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta, mas que sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante, nós temos que respeitar para poder ser campeão. Tivemos um poder de reação no final, que eu acho que é uma amostra do caminho, como temos que ter coragem, temos que arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio e pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Houve uma provocação quando nós sofremos o segundo gol. Alguém passou provocando na frente do banco e isso foi o estupim de toda a confusão, né? O resto tudo é consequência. Freitas acaba de ser citado na súmula porque se sentiu como todo argentino se sente nessas horas, né? Nós que somos mais passivos, eles não são, eles não aceitam. E acho que é bom não aceitar mesmo, porque a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder. Muito bem, tá aí. Teve confusão no final, é isso que o Mano estava explicando lá, o Freitas e tal, e passou em frente ao banco. Você conhece bem essa história de passar em frente ao banco? O Casão vai adorar. Né? O Casão não tem nada mais deprimente do que campeonato de jornalista, né? Então, teve uma ocasião, rivalidade grande, tipo Fla-Flu, ESPN e Sport TV, certo? ESPN com o Sorin, argentino, Sport TV com o Belletti, brasileiro. E nós, para variar, estávamos tomando pau na final, a ESPN. E o Belletti faz um gol, do meio de campo, tal, meio que fecha o caixão, acaba a final do campeonato. Passa um cara do Sport TV no banco, estávamos eu, Paulo Andrade, Sorin, já meio derrotados, e o cara passa fazendo uma leve provocação e tal, não sei, rapaz. Pau comeu. Tudo que a gente fala aí, que absurdo. Aí eu lembro do Felipe Andreoli no Sport TV tentando me conter, ou exigindo que eu pudesse conter como capitão do time a minha esquadra. Entendeu? Isso. Passou na frente do banco. Nossa Senhora. Então foi isso que aconteceu aí. A gente fica aqui falando, não, é um absurdo. Isso, o jornalista quando vai jogar faz tudo igual, briga, é um negócio ridículo mesmo. Falando em coisas ridículas, mas muito mais sérias, teve aquele caso escabroso. Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado. Um pouco do que foi analisado, elogios ao Flamengo, né? Isso porque a missão realmente não é nada fácil do Fluminense. Vai ter que jogar um bocado para poder vencer o Flamengo na volta. Uma boa atuação do Mengão, poderia ter vencido por 2 de diferença. Acho que seria mais justo do que apenas um gol de diferença, né? Porém, acabou tomando um golzinho no final.
Ainda assim é uma vantagem muito boa. Acho que o 0-0 ou o empate, na verdade 1-1 que seja, o empate seria algo bom pro Fluminense, porque vai jogar retrancado, a tendência é essa, né? Seria pelo menos na volta se conseguisse um empate, até porque 2 empates levaria pros pênaltis, então eles poderiam ganhar nas penalidades. Mas o Flamengo fazendo esse 1-0, um gol de diferença, na verdade, o 2-1, né? Traz uma grande moral para essa final, né? Porque o Flamengo pode jogar um pouco atrás, recuar, o Fluminense vir para cima e no contra-ataque tomar ali 2 gols de diferença. Aí sim ficaria bem mais confortável. Diz o que você achou, comente abaixo, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais, valeu!